muito boa noite a todos. Então viemos esta noite falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos, a convite da Sociedade Espírita André Luiz. Tá? Para os que não me conhecem, eu me chamo Cristiano e sou lá da Irmãos de Caridade de Alvorada. Muito bem, para introduzir, né, o que nós vamos falar, porque o capítulo começa com uma parábola, tá? A parábola do festim de núpcias, ou festim de bodas também, conhecido, né? Vamos falar um pouco por que Jesus usava parábolas. Nós sabemos que Jesus é um espírito de altíssima envergadura, de grande conhecimento e desenvolvimento, que nós nem sequer temos ainda, desenvolvemos a capacidade suficiente para conseguir compreendê-lo. Então, imaginem, né, o conhecimento que esse irmão tem. E ele sempre teve muito tato, muito cuidado ao tentar transmitir este conhecimento para nós, de maneira que também não nos causasse um impacto negativo, porque daqui a pouco são tantas deliberações, tanta profundidade, tantas coisas que nós ainda não desenvolvemos a capacidade de compreender, que dependendo da maneira como isso pudesse vir a ser colocado, poderia, na verdade, mais nos causar problemas do que nos auxiliar. Então, Jesus, dado o seu conhecimento, sempre teve muito pudor, sempre teve muito cuidado em transmitir a informação. Então, ele se valia de histórias, e histórias pertinentes ao meio em que as pessoas viviam naquela época e a cultura daquele povo. Não? Então Jesus falava, né, de pastores, falava das ovelhas, falava dos reis, do casamento. Ele falava dessas coisas que eram do cotidiano daquelas pessoas. Imaginem vocês, nós, né, há 2000 anos atrás, as possibilidades da vida social eram muito menores do que são hoje, muito menores do que são hoje. E Jesus usou, então, essas expressões do cotidiano e do dia a dia. Mas nós sabemos que a mensagem, e isso é o que a gente vai tentar fazer hoje, né, tentar aprofundar um pouquinho o sentido da parábola, né, a mensagem, a gente sabe que essas mensagens são imorredoras, tanto é que estamos aqui 2000 anos depois, tentando ainda elucidar todas as possibilidades, e sabemos que certamente não vamos extinguir a possibilidade de conhecimento contido nessas parábolas, né? Porque à medida que nós vamos evoluindo, vamos ampliando a nossa capacidade, nós vamos cada vez pegando mais nuances, vamos nos aprofundando no entendimento, certo? Então, essa parábola, ela está também lá na Bíblia, no Novo Testamento, lá no Evangelho de Mateus, tá? No capítulo 22, versículos de 1 a 14. E no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 18, logo no início. Então vamos tentar contar a história assim, né, para não ficarmos apenas lendo, tá? Se trata de um rei que quer celebrar as núpcias, né, o casamento do filho. E ele manda convidar a todas as pessoas do seu convívio, né, as pessoas próximas ali daquela cidade. E ele manda, então, os seus servos chamarem, convidarem. Ele prepara, manda, né, matar os seus animais cevados, prepara um grande banquete. Né? Dizem que as festas naquela época duravam 7 dias. Né? Imaginemos, então, a quantidade de comida e de preparativos que se faziam necessário, né, para uma festa dessa. Então, era um grande evento. Só que os convidados não deram atenção ao convite. Inclusive, Jesus faz a comparação de que essa festa seria o reino do céu, seria então uma grande festa, uma grande alegria, uma grande felicidade. Mas os convidados não quiseram ir. Né? Uns se desculparam, disseram que iam à casa de campo, outros se desculparam dizendo que iam cuidar dos seus negócios, e outros ainda, né, ultrajaram os
os que foram fazer o convite, os servos, né? Ao ponto até de, inclusive, de tirar-lhes a vida. Parece, num primeiro momento, uma coisa absurda, né? Como que alguém vai reagir assim a um convite de uma festa, né? Ignorar ou mesmo maltratar aqueles que convidam. Mas lembrando sempre que a gente tem que chegar no real sentido, no fundo, né? do que Jesus queria dizer com isso. Então, o Senhor, ele manda novamente os servos, né? E mais uma vez eles são rejeitados. E ele, então, se encoleriza, né? Ele fica extremamente bravo, né? E manda exterminar aquelas cidades, certo? E chama novamente seus servos, e dessa vez ele diz assim, vão e chamem todos que vocês encontrarem. Todos. Vão nas encruzilhadas e chamem todos. E os servos vão, realmente, e chamam a todos que eles encontram pelo caminho. E se dá, então, a festa. Não é? E lá pelas tantas, o Senhor está transitando, então, pelo salão, pela festa, e encontra um homem que lá está. Porém, este homem não está vestido com a túnica nupcial. Não está vestido adequadamente para a festa. E ele pergunta, mas por que tu não está vestido adequadamente? E este homem fica mudo. Então, o rei chama os seus servidores, manda que se ate, né, que se amarre as mãos e os pés deste homem e que ele seja lançado nas trevas exteriores e que ali, relata na parábola, que haverá prantos e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Bom, vamos então tentar pegar os elementos dessa história, dessa parábola, e tentar elucidar, né, na medida das nossas possibilidades, né? Então, o rei, obviamente, é Deus, né? O filho, nós podemos entender que é Jesus também. E os servos que foram levar o convite para os convidados, né? São os profetas que vieram antes anunciando a vinda de um Messias. Isso se dá ao longo do Velho Testamento, e mais de uma vez. Tá? E muitos desses profetas, eles foram ultrajados, eles foram realmente, inclusive, mortos. Porque o que acontece? Né? Nós temos que entender também que nessa época, a própria religião, né, da maneira como as pessoas a praticavam, já era, de alguma forma, também mal entendida e, em alguns casos, subvertida, em proveito próprio daqueles que a praticavam, daqueles que detinham conhecimento. Então, aqueles que detinham conhecimento, eles tinham uma linha de conduta. Muitas vezes, eles eram muito mais afeiçoados, né, a práticas exteriores do que ao real sentido da religião, da ligação de fato com Deus. Então, quando vinha um profeta tentar aclarar essa questão, trazer luz a essa questão, tentar fazer essa ligação com Deus novamente viva, forte e verdadeira, incomodava. Porque a religião, em muitas situações, em muitos momentos, ela vai se confundir também com o poder político, né? Então, havia esse incômodo, né? E havia, então, muitas das vezes, essa questão do ultraje, inclusive da morte de muitos profetas. É lamentável, a gente sabe, mas nós sempre tivemos uma grande dificuldade, imaginem essa época. E aí nós já estamos falando em 3.000 anos atrás, talvez muito mais. Né? Essa dificuldade de compreender a fundo a nossa ligação com Deus, né? A nossa religiosidade. Nós muito mais, então, atrelamos a atribuições exteriores, né? Por exemplo, ajoelhar-se, ir ao templo, do que realmente uma prática íntima que trabalhe o nosso sentimento, que nos modifique e que possa nos levar a auxiliar também a outras pessoas na prática da caridade, né? Que é o amor maior de Deus expresso através das ações. Então nós sempre tivemos essa dificuldade, né? Então a gente vem trabalhando isso ao longo do tempo, né? Cada vez, imagino, que tentando entender um pouquinho mais e melhorar esse processo.
Pois bem, o casamento também é uma coisa muito interessante, é um fato muito interessante, porque ele tinha muito significado na cultura do povo hebreu, né? Inclusive nos textos antigos do Antigo Testamento, ele é usado como simbologia da união, né, do ser ou da própria nação com Deus. O casamento, a noiva, somos nós, o povo, né? O povo hebreu, no caso. E Deus é o marido, simboliza a figura do marido, na verdade, né? Então, por quê? Porque o casamento é a relação mais íntima que duas pessoas podem ter, não é? Duas pessoas que não são nascidas numa mesma família, duas pessoas que não são consanguíneas, né? É a relação mais íntima, mais próxima que pode haver entre duas pessoas. Então ele tem um simbolismo muito forte, uma união, né? Onde as pessoas dividem a sua vida, se unem, né? Por um propósito, né, maior e sempre um propósito edificante. Então sempre houve este simbolismo, né? Inclusive Jesus vai usar esse simbolismo, a primeira manifestação da capacidade fluídica, né, do poder, vamos dizer assim, de Jesus, foi dado nas bodas de Canaã, que era um casamento também, quando Jesus transforma a água em vinho, né? Jesus já vinha nas suas prédicas, nas suas palestras, né, nas suas pregações, mas ele ainda não tinha feito nenhum fato dito extraordinário, né? Nós sabemos que, dado o seu grande conhecimento, influência, capacidade de conhecimento sobre a matéria, isso para ele era uma coisa que não é sobrenatural, não é extraordinária. Nós é que não sabemos ainda como fazer, como que se dão essas questões, né? Mas Jesus, do alto da sua sabedoria, certamente domina a matéria, né, com grande capacidade. Então, em vários momentos ao longo das Escrituras, o casamento simboliza esta união do povo ou do ser com Deus, né? Então, os que se foram ao campo ou os que foram cuidar dos seus negócios, né, simboliza as pessoas do mundo, né, que não se importam com as questões espirituais, ou que não se importam ou que dão muito menos atenção às questões espirituais. Elas preferem, ou nós, né, estamos nesse estágio, preferimos muitas das vezes cuidar dos chamados do mundo, né, dos chamados da matéria, ou das nossas simplesmente sensações ou necessidades imediatas, e deixamos de lado a nossa construção espiritual, a nossa busca espiritual, não é? Então é um símbolo, né? Mais uma vez uma simbologia aí usada por Jesus. E que dizer daqueles que mataram os servos, não é? Certamente pessoas ainda muito atrasadas, né? Porque só uma pessoa com muita dificuldade, muita primitividade, ainda pouco desenvolvida espiritualmente, para chegar a fazer isso, né, com alguém que vai lhe trazer uma boa notícia. Então, certamente é o símbolo das pessoas que ainda estão num estágio evolutivo inicial, vamos dizer assim, não é? E essas pessoas todas que foram chamadas também neste primeiro momento, está sendo ali feita uma alusão ao povo hebreu, que era o único povo monoteísta, era o único povo que aceitava a ideia de um Deus único. Todos os demais povos eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? Então o povo hebreu era o único que manifestara publicamente a sua crença no Deus único. Então estes foram os primeiros chamados. Mas aqui dá uma pista clara, né, de que eles também não entenderam com plenitude este chamado. E ainda muitos cuidavam das questões materiais, viviam a religiosidade então dessa forma exterior e não interior, né? E ainda eram violentos. Porque embora nas leis mosaicas, nos 10 mandamentos principalmente, tinha o mandamento, né, não matar, nas demais leis civis que Moisés
cria para tentar, digamos assim, controlar aquele povo que ainda era rude, né? Haviam ali algumas situações que até são paradoxais, até parecem contrariar, né, os mandamentos, mas que havia também, porque era um povo violento, né? Então havia de uma certa forma algumas situações ali que eram violentas, né? Infelizmente, que digamos assim havia uma certa permissividade em determinadas situações, né? Então, e agora vamos chegar àquele que foi à festa, mas que não estava vestido com a roupa nupcial. Bom, aqui é muito interessante, tá? Porque o que é a roupa nupcial? Tá? A roupa nupcial é, de fato, a vivência das leis de Deus. Porque nos relatam, né, as obras do Espiritismo, nos relata o Espiritismo, que no plano espiritual, que é a nossa pátria verdadeira, não há como nós escondermos o que realmente nós somos. Tá? Assim, ó, aqui na Terra, nós temos uma série de situações onde nós escondemos quem realmente nós somos. Como é que eu vou explicar? Assim, ó, em algumas situações, mesmo contrariados, mesmo a gente não querendo, nós temos que ter determinadas atitudes. Claro que existe aí também a questão do autocontrole, de nós sabermos nos portar de maneira adequada em determinadas situações, mas que isso não seja hipocrisia, que não tenhamos por detrás de uma determinada ação uma segunda ou uma terceira intenção. Né? Que as nossas ações possam ser as mais verdadeiras possíveis, mas a gente sabe que na vida de sociedade isso nem sempre acontece, nem sempre é tão simples assim. E às vezes a gente tem que, mesmo não concordando com muitas situações, a gente tem que passar por elas, a gente tem que aprender a conviver com elas. Só que no mundo espiritual, isso não funciona da mesma forma, porque lá nós somos verdadeiramente o que nós somos. Não tem como esconder atrás de um sorriso, não tem como esconder atrás de uma roupa. O que nós somos está escrito em nós, está vibrando energeticamente ao nosso redor, né? Na nossa aura, na nossa roupagem espiritual, né? Inclusive essa roupa também ela pode ser entendida como o perispírito, né? O nosso envoltório espiritual. E lá, e no nosso envoltório espiritual, vai estar demonstrado quem nós somos. Se as nossas inclinações, as nossas tendências, a nossa forma de pensar cria um campo magnético em torno de nós. Que aqui na Terra, muitas das vezes, as pessoas mais sensíveis até percebem. Né? Nós chegamos, às vezes, perto de irmãos e nos sentimos extremamente bem. Porque este irmão está irradiando uma energia, algo de positivo, um sentimento positivo para conosco, ou é da natureza simplesmente daquele irmão. Ele é assim sempre. Mas há alguns irmãos que ao nos aproximarmos deles, nós não nos sentimos tão bem. Às vezes podemos sentir inclusive algum desconforto. Pode ser alguma dificuldade que nós venhamos a ter com este irmão, ou pode ser simplesmente da natureza daquele irmão. É o estado emocional, psicológico, espiritual que aquele irmão está vivenciando naquele momento. Isso não é em tom de crítica, isso é um tom de constatação que nós possamos observar. Às vezes é uma dificuldade que a pessoa está passando naquele momento em específico. Né? Então, na pátria espiritual, todo este cabedal de sentimentos, de pensamentos e de ações que nós trazemos também conosco, elas vão estar manifestas na nossa energia, na nossa vibração exterior e na nossa roupagem espiritual. Não tem como esconder. É o que o rei percebe ao entrar na festa que simboliza o reino de Deus, né? Aquele irmão não tinha condições espirituais de estar ali, de estar participando daquele banquete, né? Daquela felicidade.
né? Então, ele é tirado, ele é retirado, né? E vai para as trevas exteriores, onde haverá o pranto e o ranger de dentes. O que é o pranto e o ranger de dentes? É a nossa caminhada espiritual. O que nós trazemos, acaso, né, nós venhamos a fazer escolhas que não são adequadas, onde nós ainda não encontramos o caminho para nos realinharmos com as leis de Deus, para fazer aquilo que a nossa própria consciência nos chama a fazer, que é agir com benevolência, com simpatia, com respeito, com amor a todas as criaturas, indistintamente. Então, se nós ainda não conseguimos vivenciar a lei de Deus com esta pureza, nós vamos acabar recolhendo situações difíceis. Aqui no Emmanuel, no Evangelho por Emmanuel, nós vamos trazer, ele vai nos trazer a seguinte situação. E isso tem a ver, né, obviamente, né, com o título Muitos Chamados e Poucos Escolhidos. Porque aqui nesse trecho que o Emmanuel cita, ele vai falar da escolha. Olhem só. Quem coleciona as labaredas da tentação é escolhido para inflamar um incêndio da angústia. Quem busca os espinheiros da estrada é escolhido para guardar o espinheiro no coração. Quem anota desapontamentos e amarguras é escolhido para capitanear o desânimo. Então está falando de uma escolha, né? E nós acabamos muitas das vezes escolhendo esse pranto e ranger de dentes pela não observância às leis de Deus. Ao passo que também nós podemos vestir a túnica nupcial, nós podemos fazer a escolha adequada. Olha só como na continuação do texto do Emmanuel. Quem se esforçar por estudar e aprender é escolhido para guardar o conhecimento superior e transmiti-lo aos semelhantes. Quem se esmera no cumprimento das próprias obrigações é escolhido para representar a força do progresso. Quem busca estender as flores da bondade é escolhido para colher os frutos da simpatia. Serve à fraternidade e refletir-lhe-ás a glória imperecível. Vejamos nós, não é? Porque aqui é uma questão de escolha. Inclusive, né, como o próprio título do capítulo, e ao fim dessa passagem lá de Mateus, lá no item 14, finaliza assim, ó: há muitos chamados e poucos escolhidos. Isso é bem importante também a gente tentar entender. Tá? Chamados. Quem são chamados? Sempre que a gente chama ou escolhe alguém, nesse momento aqui eu lembro lá no tempo de escola, né? Lá no primeiro grau, escola fundamental, nem sei como chama agora, né? A gente vai ficando velho, as terminologias vão mudando, né? Então assim, ó, quando a gente ia jogar futebol, por exemplo, né? Tinha 2 capitães ali que escolhiam os times. Né? Quase sempre eram os mesmos, era o pessoal que jogava melhor, né? E eles escolhiam. Então, o que eles escolhiam? Eles escolhiam aqueles que jogavam melhor e aqueles que eram mais amigos. Então a gente sempre a mim particularmente remete a isso. Eu escolho para estar comigo, ou eu escolho para as boas coisas as pessoas de que eu gosto. Então a gente não pode fazer, não é a mesma coisa aqui, porque na verdade a escolha tratada no capítulo e na parábola, ela é uma escolha daquele que é chamado. Tá? E os chamados também não são pessoas, como é que eu vou dizer assim, essa escolha não é aleatória, esse chamado não é aleatório, ele não é feito também em cima de um capricho, né? Deus escolheu pessoas por capricho, pessoas que ele gostava mais. Não. Esse chamado ele é feito para todos nós, para todas as pessoas da humanidade.
para todas as pessoas que estão no planeta Terra e já estiveram ao longo de todos os milênios, ao longo de todos os séculos. Tá? Em todas as épocas, houveram emissários do alto que fizeram este chamado. Em todas as culturas, religiões, países, aonde quer que exista um ser humano, há um chamado particular. E esse chamado ele não se dá uma vez, ele se dá ao longo de toda a nossa vida. Inúmeras situações, pessoas, fatos se apresentam na nossa vida para nos chamar a atenção, para nos chamar para esta ligação com Deus, para tentar nos realinhar, para tentar nos recolocar no caminho. Né? Houveram inúmeros emissários, né? Buda, Krishna, Gandhi, Chico Xavier, Jesus Cristo, os profetas, né? Enfim, o próprio Moisés, e aí vai, a gente pode citar aí centenas, milhares, né? Em todos os povos e culturas. E todos os dias, às vezes, uma pessoa que tu nem imagina vem e te traz uma palavra, te ressignifica uma situação e tu desperta. Né? É Deus se manifestando através das pessoas para nos chamar a atenção. Então nós todos somos chamados. Agora a questão da escolha, aí nós escolhemos ouvir o chamado ou não. Né? E aí é que está o grande ponto, né, da questão. Nós já escolhemos ouvir esse chamado, nós já escolhemos ouvir a Deus, nós já escolhemos ouvir a voz da nossa própria consciência, nós já escolhemos ouvir o chamado de Jesus. Isso é uma questão muito interessante. Né? E aqui também falando de chamado, vamos citar Emmanuel mais uma vez, coisas que nós podemos realizar, escolher fazer depois de sermos chamados. Tá? Somos chamados todos os dias para a regeneração de nós mesmos. Somos chamados todos os dias para o cultivo sistemático e intensivo do bem. Somos chamados para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as. Somos chamados para o perdão incondicional e em todas as circunstâncias da vida. Somos chamados para a atividade infatigável da confraternização verdadeira. Somos chamados para auxiliar os que erram. Somos chamados para ensinar os mais ignorantes que nós mesmos. Somos chamados para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem sem a graça da fé renovadora que já nos robustece o espírito. Somos chamados para servir além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa. Somos chamados para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva, sem exigir que nos entendam. Somos chamados para apagar as fogueiras da maledicência e do ódio, da discórdia e da incompreensão, ao preço de nossa renúncia. Somos chamados todos os dias para essas realizações, mas a escolha de fazê-las está no nosso livre-arbítrio. Meus irmãos, que possamos refletir sobre se realmente queremos escolher participar dessa festa maravilhosa que é o Reino dos Céus. Agradeço mais uma vez, né, aqueles que nos acompanharam, a Sociedade Espírita André Luiz que nos realizou este convite. Nossa gratidão, nosso muito obrigado e até a próxima, se assim for a vontade do nosso Pai. Muito obrigado.
Música